Trajetória já está no ar. Hoje nós seguimos contando a história dos servidores que fazem o Legislativo todos os dias. E a nossa ilustre convidada é uma das servidoras com mais tempo de casa, é a Vera Anita da Silva. Tudo bem, Vera? Que atua na seção de serviços auxiliares aqui do Legislativo. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te ter aqui hoje, tudo bem? Tudo bem. Vera, conta pra mim, já são quase 30 anos de casa, né? Afinal, a senhora ingressou aqui em 1995. Como que é fazer parte da história do Legislativo há tanto tempo? Para mim foi uma grande, assim, virada até na minha vida, assim, né? Porque eu sou uma pessoa que vim do interior e já vinha também de serviço público, porque eu era concursada lá na minha cidade, no magistério, né? Já conhecia um pouco do serviço público, mas nunca imaginava que eu um dia fosse trabalhar num lugar público mesmo, né? Porque aqui é a casa do povo. E entrando aqui em 95, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com várias pessoas bem diferentes daquelas que eu convivia antes. E aí consegui, assim, ao longo do tempo, né, me adaptar e fui crescendo, né, porque eu tinha até medo de falar, eu achava, assim, que eu ia errar, que eu ia ficar, assim, né, meio que descontrolada, assim, tipo, não conseguia, né, me considerar junto aqui na Câmara de Porto Alegre, da capital, do estado. Então, tudo isso mexeu muito comigo, né. E aí, sim, segui uma trajetória, eu acho que, assim, pelo meu esforço, né, eu fui mostrando meu serviço, fui conquistando meu espaço. E hoje estou bem grata de fazer parte da história da Câmara. Inclusive, há poucos dias a senhora também recebeu uma homenagem aqui na casa por ser uma das funcionárias com mais tempo de casa, né, Vera? Como que é esse reconhecimento para a senhora? Para mim foi muito gratificante, né? Porque quando tu chega no fim de carreira, como eu, né, que, com a idade já bem avançada de 67 anos e com 33 anos de serviço público, sendo 28 de Câmara, então, para mim, isso daí não tem preço, né? É um legado que eu vou levar comigo pro resto da minha vida. Agora me conta, Vera, de onde que a senhora veio? O que te fez vir para Porto Alegre? Por que a senhora escolheu a capital? Na verdade, eu sou natural de Camaquã, né? Com meus 18 anos, eu fiz um concurso para magistério e fui chamada. Comecei a trabalhar lá, só que daí veio o namoro, né? Casei e como não tinha serviço lá na cidade de Camaquã para ele trabalhar, ele veio para Porto Alegre e daí eu tive que vir depois quando eu casei. E chegando aqui não era compatível, né? Eu trazia de lá, porque o estatuto da Câmara de lá de Camaquã é diferente daqui, dos funcionários públicos daqui da capital. Bom, aí o que eu fiz? Eu optei por ficar 2 anos afastada, depois eu retornei e não consegui levar aquela vida de ir para lá, para a cidade, trabalhar durante a semana e voltar para... Imagina que cansativo. Era muito cansativo, né? Eu já tinha filhos também. Daí eu resolvi fazer concurso. Até que eu fiz o concurso aqui para a Câmara, já nem acreditava mais que ia conseguir, né? Porque era muito difícil conseguir serviço. Eu estava fazendo serviço doméstico, eu dava aula particular, eu fazia... Trabalhava assim, montei uma mini confeitaria na minha casa para poder ajudar de tudo um pouco. De tudo um pouco. Porque na época existia muito ainda o racismo, né? Ainda existe, infelizmente, né, Vera? Exato. E isso aí foi um grande, digamos assim, um impacto na minha vida, porque lá na minha cidade é uma cidade muito racista. E daí, quando eu estava trabalhando já no magistério, eu sofri a maior discriminação que um ser humano pode receber, né? E aquilo impactou muito na minha vida. Porque eu achava que
negro não podia ser professor, que negro não podia nada. Da maneira como veio aquele ataque. Então, quando eu cheguei aqui na Câmara, o primeiro impacto que eu tive, assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não posso estar aqui, eu tenho que estar. Me passaram para mim assim, você tem que só estar trabalhando na lavoura. Ou então, sendo doméstica, tudo, mas menos sendo professora. Imagina o que eu senti dentro de mim. Muito horrível mesmo. E isto eu tenho que agradecer à Câmara. A Câmara fez eu ver que eu era gente e que eu podia crescer e que dependia só de mim. E que eu era igual aos outros. Isso eu vou levar pro resto da minha vida. Exatamente, é muito importante a gente lembrar isso, né? Infelizmente a gente vive numa sociedade difícil de lidar. Imagino que as pessoas negras sofrem muito, né? Muito. Não imagino a gente ver os fatos aí, a gente vê acontecendo. Mas é muito bom olhar para a sua história e ver que a senhora venceu todas essas dificuldades. Eu sou uma vencedora. E é uma vencedora, é uma guerreira, né, Vera? Hoje eu consigo chegar na minha cidade e dizer assim, eu saí daqui e eu disse que eu ia voltar aqui sendo uma vencedora aí. E realmente. Volta por cima. Vera, e a própria Câmara, né, ela faz parte da sua vida, porque a senhora entrou aqui perto dos 30 anos, né, e hoje já... Não, eu entrei já com quase 40 anos. Mas a senhora amadureceu ainda mais aqui, né, Vera, porque é muita coisa que acontece. Aqui foi uma faculdade que eu não tive, né, em todos os sentidos, de lidar com o público, de me relacionar com pessoas diferentes, né? Ali na sessão onde eu trabalhei em vários locais aqui da casa, eu trabalhei no plenário, né? Junto com a DL, aprendi muito. Eu trabalhei também na DG, um ano também aprendi bastante. E depois eu trabalhei na seção de serviços, na seção de atendimento a bancadas e vereadores. Também foi um aprendizado muito grande. E agora, né, trabalho lá na seção de serviços auxiliares, aonde assim, eu adquiri um aprendizado enorme que não tem preço. Isso para mim foi a melhor faculdade que eu tive, foi aqui na Câmara. A senhora consegue perceber que a sua vida mudou desde que a senhora entrou aqui no Legislativo? Sem dúvida, mudou muito, muito mesmo. A minha, dos meus filhos, né? Meus filhos eu já consegui passar para eles essa segurança, sabe? Para que eles não passassem pelo que eu passei, né? Imagina o orgulho que eles têm da mãe deles, né? Todos eles. E a minha família toda também, né? Coisa boa. Vera, e qual foi a primeira função que a senhora exerceu aqui? A senhora comentou comigo que passou por vários setores, né? O meu concurso foi feito para auxiliar de serviços gerais. Mas, na realidade, eu fiquei só um ano no setor, porque eles me pediram para mim ir para a Copa, que estava faltando pessoas ali, daí eu fiquei... E, realmente, nos serviços gerais eu trabalhei muito pouco. Trabalhei na Copa, trabalhei na portaria, depois trabalhei no DG, trabalhei no plenário, na SAVB e depois agora na SSA, que é a Seção de Serviços Auxiliares. Vera, eu fico imaginando na quantidade de gente que a senhora viu passando por aqui, que trabalharam com a senhora. Muita gente. Vários colegas que infelizmente, né, se foram, né, já. E isso, pra gente é triste quando a gente se lembra, né, de toda uma trajetória juntos aqui, porque na realidade isso aqui é a casa da gente, né? A gente passa mais tempo aqui do que em casa, né? Vera, mas e para a senhora chegar aqui na Câmara, né, conhecer essas pessoas todas? A senhora estava comentando, a Vera estava me falando que ela tinha receio de falar em público, tinha medo de falar com pessoas, né? Como que a senhora superou esse medo? Porque hoje todo mundo conhece a senhora aqui na casa, né? Porque eu tenho um trabalho desde 2004, na Semana de Consciência Negra, e daí me colocaram como coordenadora, eu fui coordenadora aqui praticamente 18 anos, né?
E daí eu tinha que falar, de alguma forma ou de outra eu tinha Foi que... na marra. E daí foi... porque assim, sempre procurei também me esforçar, né? Eu sempre procurei me ajudar, né? Ultrapassar aquela barreira que existia entre eu e o semelhante, o próximo, né? Porque eu pensava assim, eu posso falar, né? Tanto quanto eles falam também. Vera, e nesse tempo que a senhora está aqui na casa, existem histórias que marcaram essa jornada, assim, que a senhora lembra até hoje delas? Tem, sim. A gente fazia gincanas aqui na casa, né? Na época que tinha o GECAPA, que era uma associação dos funcionários, que era de lazer, né? E a gente fazia muita gincana, fazia brincadeiras, tinha competição de canastra, de jogos, era muito interessante isso. E eu acho que fui a primeira e a única mulher negra e ser presidente dessa associação. Que legal, Vera. Mais uma coisa para a gente exaltar, né, na tua história. Com certeza. Vera, e a senhora sente saudade de algum momento específico aqui da casa que a senhora lembra com o coração apertado de saudade? Ah, sim. Lembro. Logo que eu entrei em 98, 2000, era assim a união que existia entre os funcionários, esses antigos que já estão aposentados, outros que já se foram. A gente tinha uma união, sabe? Uma confraternização existia entre nós fazíamos festas, né? Nós fazíamos excursão para o interior. Até de futebol feminino, né, a gente tinha também. Nossa, que legal. Onde eu era goleira, né? Tomava muitos gols. Eu sempre fui goleira também, nunca gostei de ficar correndo atrás da bola. Então, mas são momentos muito, assim, que eu gosto muito de lembrar. E a senhora tem aqui no Legislativo uma história que construiu, né? Uma história a senhora mesmo contou de perseverança, de luta, mostrou que pode... De resistência. De resistência, né, Vera? E são muitas coisas que a gente tem que valorizar, tem que exaltar, né? Qual que é o conselho que a senhora mais deixa para essas pessoas que estão vivendo uma história parecida com a senhora? Uma história que o início ali de carreira é um início difícil, mas para não desistir. Eu diria que a pessoa tem que acreditar e lutar e seguir em frente. Porque eu consegui e as pessoas podem também conseguir vencer. Depende tudo da gente. É bem importante a gente lembrar isso, né, Vera? E a senhora, que é uma das servidoras mais ilustres aqui da casa, que foi reconhecida. Sim, a gente precisa exaltar isso. Vera, o que a senhora acha da importância dos servidores na construção do Legislativo? O que o servidor ele representa no funcionamento da casa? Olha, eu acho que ele é o alicerce, porque ele está comprometido, o funcionário efetivo, ele é o alicerce e ele é comprometido com o Legislativo. Ele é a base. E eu fico muito preocupada quando, por exemplo, né, nós temos um cargo aí que também não vai ter mais concurso, né? E eu acharia que seria de bastante importância esses ajudantes legislativos continuarem ainda, porque os antigos estão se aposentando. Nós estamos com bem poucos funcionários. O que vai acontecer? Não vai ter alguém para passar, para dar continuidade da história e dos serviços que são realizados. Isso me preocupa também. São desafios, né, que a gente vem enfrentando por aí. Vera, a senhora nesse tempo de casa conseguiu ver não somente
o legislativo, o prédio se modernizando, mas toda a história, as pessoas, os tipos de serviço, o modelo de sessão, tudo se modernizando, tudo se atualizando, né? Como que a senhora foi acompanhando esses processos? Eu sempre me atualizando, né? Fazendo, quando mudava alguma coisa, por exemplo, eu tenho um exemplo bem... Quando eu estava na sessão de atendimentos a bancadas de vereadores, surgiu o reto projetor, que é um aparelho, né, que tu foca na tela. E aquilo veio tudo em inglês. Aquele aparelhinho que a professora sempre pedia ajuda para o aluno para botar na sala, né? Aí eu peguei, porque o funcionário também ele tem que se ajudar para ele, né, alavancar na carreira, né? Aí eu peguei, eu traduzi tudo aquilo em inglês para português e fui estudando. Acabou que naquela sessão só quem sabia fazer. Eu arrumei serviço mais para mim. Cada vez que tinha uma projeção, me chamavam, olha... Era a senhora a referência na projeção. E é importante a gente se atualizar. Isso, mais uma vez, mostra o esforço da senhora e mostra os motivos do reconhecimento que a senhora recebeu aqui na casa, né, Vera? Sim, porque eu tive essa oportunidade. Eles me ofereceram, né, me oportunizaram e eu não perdi a oportunidade que eu tive. Agarrou ela e... Vera, e a senhora também, atuando aqui no Legislativo, consegue perceber a importância que ele tem na sociedade, né? Se a senhora precisasse explicar para uma pessoa o que o Legislativo significa no desenvolvimento de uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, o que a senhora diria? O que é a Câmara de Vereadores? Olha, eu, no meu ponto de vista, né, eu diria que aqui são feitas as leis. E quando o cidadão tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, ele pode se dirigir aqui e se inteirar, porque tem muitos cidadãos aí que não sabem que tem lei para isso, lei para aquilo, entende? E não vai atrás. E o Legislativo é uma casa que está Casa do povo, como a senhora falou. Está a dispor deles. É só eles chegarem aqui que vai ser informado, que vão conseguir obter as informações necessárias. Vera, agora eu quero contar um pouquinho da tua história. Quero descobrir quem que é a Vera quando ela está fora da Câmara. Na verdade, eu sou uma pessoa muito simples, né? Tanto no meu dia a dia, eu sou uma pessoa... Pode ver que eu não uso pintura, não uso nada assim, eu sou eu. E eu gosto de ir para fora, lá para a fazenda onde meu irmão trabalha, né? Ele é o que é o responsável, né, pelos empregados lá. É capataz que se fala ainda? E eu gosto muito de pescar, é a minha vida. Ai, que legal, Vera. Quando eu estou numa pescaria, eu esqueço de tudo. E essas pescarias já renderam peixes grandes? Muitos, muitos. Coisas que a gente nem imagina, né? E é um hobby que eu aprendi, né, ali, quando eu estou muito assim, porque no dia a dia, até o trânsito, o trabalho, a casa, tudo isso deixa a gente muito estressado. E quando eu quero tirar meu estresse, eu vou para os açudes. Já rompi os ligamentos do joelho, caindo em cima das taipes. Mas tudo é divertimento. Depois a história para contar, né? Vera, mas então me conta qual que é o segredo para uma boa pescaria. Porque eu não faço nem ideia de como monta uma vara de pesca. Paciência. Ter paciência. Eu já comprei assim, eu sou bem equipada, né? Eu fui devagar. Primeiro eu comecei com caniço que todo mundo conhece, né? Pega um bambu lá e faz uma vara, coloca o anzol, a linha, e aí isso que vai ali pro açude e fica tentando. Aí agora eu já me profissionalizei um pouco. Já comprei uma
molinete, né? Que aí já a gente consegue atirar mais longe no açude. É aquele que fica girando. Que É legal. muito gostoso. Vera, e a senhora já trouxe um conselho, né, para as pessoas que estão sentindo essas dificuldades, assim, no começo de vida. Como é que a senhora se descreveria para alguém que não te conhece? A senhora já comentou aqui, uma pessoa simples. É uma pessoa, assim, bem simples mesmo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? E se eu pudesse resolver o problema da humanidade, principalmente dessas pessoas que necessitam, né? Porque como eu venho de uma... A minha infância foi muito, assim... Difícil. Difícil, porque passei até fome, né, no início, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo, né? A minha mãe ficou com 4 filhos. Eu, sendo a maior, sendo a mais velha, tinha 12 anos. Imagina, né? Que trajetória ficou para mim e a minha mãe, que no caso nós duas era que já era responsável por meus irmãos e pela casa. Então eu ficava cuidando das crianças e a mãe saía para trabalhar de dia para trazer a comida à noite. Então eu conheço a vida, eu conheço o outro lado da vida. Então hoje eu me considero uma pessoa bem de vida, não digo, né, mas pela Câmara ter me proporcionado, né, graças a Deus, hoje eu posso ajudar as pessoas. E aí então eu sou uma pessoa assim, que eu vejo, eu vou passando na minha rua, se eu vejo uma pessoa ali, que eu vejo que está com algum problema, eu chego para cumprimentar, perguntar se posso ajudar, né? Isso me faz muito bem, eu poder ajudar o outro. E a gente sente a simpatia quando a gente olha para a senhora, Vera, a gente se sente acolhido, isso é muito bom, né? O que seria um dia perfeito para a senhora, um dia ótimo? Além da pescaria. Ai, não, nem sei assim descrever, né? Mas assim, estar com meus filhos, com minha família e os meus amigos, todos juntos, seria perfeito, assim. Num lugar tranquilo, tipo, fazer um piquenique. E que pudesse reunir, porque os amigos da gente são poucos, né? A gente chama amigos, mas... Conhecidos. Conhecidos. Mas a gente tem um rol de amigos pequeno, mais a minha família, reunir ali e trocar um bom papo. E tem algum lugar no mundo, qualquer lugar, onde se a senhora pudesse ir agora, a senhora iria? Porto Seguro. A senhora já conheceu? Já? Já. O que achou da experiência? Ah, muito boa. Eu conheço todas, né? Eu vou lá pro lado do Nordeste. Aproveita, então. Outra coisa que a Câmara proporciona, né, Vera? Esses momentos de paz, de lazer. A senhora sabe, passou tanta dificuldade, até fome, como a senhora me falou aqui. E agora consegue aproveitar mais a vida, né? Sim, tudo isso graças, né, à Câmara. Por isso que eu digo, eu sou muito grata de ter uma história aqui na Câmara. E ela me proporcionar e me deixar fazer parte dela, dessa história linda. Vera, tem alguma experiência que a senhora já passou e acha que todo mundo deveria passar por essa experiência também? Digamos assim, ó, quando às vezes a gente não tem um objetivo, né? E em certo momento tu vê, parece que não vai acontecer. O conselho que eu dou é, espera. Às vezes a pessoa quer para ontem. Isso eu já passei, né? E aprendi que não tem o momento certo e a hora certa de tu ter aquele objetivo que tu queria na tua vida. O negócio é ser justo, que as coisas vão acontecendo, né, Vera? Naturalmente. Vera, a Câmara completou 250 anos, né? Como que é para a senhora fazer parte da história do Legislativo? Olhar para trás e ver toda essa história que a senhora construiu, uma história linda, inclusive. Eu não tenho nem palavras, né, para descrever o que eu sinto, né? Porque é gratificante,
desses 28 anos dentro desses 250 anos. E se tivesse uma mensagem, um recado para dar para os seus colegas, tanto os que já passaram por aqui, quanto para os que atuam com a senhora hoje, qual seria essa mensagem? Não desistam, né? Busque sempre. Muito bonito poder ouvir isso, né, Vera? Mas agora me conta, daqui a pouco a senhora vai se aposentar, vai aproveitar a vida, aproveitar as pescarias, né? Com certeza, tempo, né? mais tempo ainda, porque a senhora já aproveita, que eu sei, já me contou aqui. Mas como que a senhora quer ser lembrada quando sair aqui da casa? Como uma pessoa que chegou aqui, no caso, de uma forma e que na saída uma outra. Eu sempre digo, eu cheguei em 95, eu era uma pessoa. E hoje, aquela pessoa morreu e nasceu uma outra Vera. Então, eu quero que lembre dessa Vera de agora. Vera, aí um recado, então, para quem está assistindo a gente. Agora já para se despedir. Eu quero deixar assim, ó, que nada se consegue se a gente não correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Que com certeza, se fizermos isso, nós vamos chegar vitoriosos, que nem eu fui. E sou uma vitoriosa. Amém, né, Vera? Vera, fiquei muito feliz de poder contar a tua história, fiquei muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais da Vera. A gente se cruza tanto pelos corredores e acaba não conhecendo essas histórias, né? Fiquei muito feliz, muito obrigada por ter vindo. Obrigada também pelo convite, né? Agradeço a todos aí. Espero que tenha gostado da minha história de vida. Obrigada, Vera. Então, bom trabalho. Bom, então essa foi a Vera Anitta, que atua aqui na seção de serviços auxiliares da casa, uma das servidoras com mais tempo de legislativo que contou essa história pra gente. Você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no YouTube da TV Câmara. Mas a gente volta na semana que vem com novas trajetórias para trazer para você. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.